participar desse estudo de hoje na Escola Bíblica e nós convidamos todos a atentamente voltarem-se para a Palavra de Deus, que é o objeto da nossa dedicação nesse instante. Nós vamos começar lendo o texto, um dos textos base da nossa missão e, portanto, nós vamos, através do slide que vai nos mostrar aqui as imagens, ler o texto de Romanos, capítulo 12, a partir do verso 9, que começa dizendo assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E agora, tendo lido o texto, nós vamos começar a conversar um pouco sobre a nossa lição de hoje, que trata do amor fraternal. Amor entre irmãos. O amor que é algo consciente de cada um de nós e que nos leva a entender algumas coisas importantes. E nós vamos pontuar aqui algumas coisas importantes. A primeira delas, dentro do amor fraternal, é entendermos o amor fraternal como uma necessidade vital. A gente não ama apenas porque a gente sente algo que nos leva a isso. Mas a gente deve amar também porque amar é uma necessidade. E é isso que nós queremos compreender nesse instante. Primeiro, por que amar é uma necessidade? Um dos pontos fundamentais é porque nós somos seres sociais. Ser social é aquele que vive em sociedade e que, fora da sociedade, não consegue plenamente viver feliz, realizado, satisfeito. Nós temos a necessidade de conviver com outras pessoas. A Bíblia nos diz que Deus, ao criar o homem, isso está lá no livro de Gênesis, o próprio Deus declara que não é bom que o homem esteja só. Isto é, Deus sabe que nós não fomos criados para viver sozinhos, nós somos criados para viver em comunidade, em sociedade. É uma necessidade de cada um de nós. Nós sentimos necessidades emocionais de compartilhar nossas vidas, de compartilhar nossas experiências, também de receber outras experiências de outras pessoas e, portanto, assim nós vamos construindo uma vida de sentimentos, uma vida de sonhos, uma vida de planos que se realiza não só através de nós, mas também através de outras pessoas. Portanto, sendo seres sociais, nós precisamos entender que nós vivemos de maneira interdependente. O que quer dizer isso? Interdependente é quando nós dependemos dos outros e os outros dependem de nós. Não somos nós apenas que dependemos dos outros, mas os outros também precisam da nossa cooperação, da nossa participação, da nossa ação. Portanto, sendo seres interdependentes, nós precisamos uns dos outros. E aqui nós trouxemos um texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 20 e 22, que nos diz o seguinte, palavras do apóstolo Paulo: assim, pois, há muitos membros, mas um corpo, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Às vezes nós temos uma arrogância, uma certa vaidade de achar que há pessoas que são desprezíveis ou dispensáveis, mas não há ninguém neste mundo que seja desprezível ou dispensável. Todos nós temos um papel, todos nós temos uma responsabilidade, todos nós temos uma função nesse mundo,
E Deus não nos colocou aqui por acaso, Deus nos colocou aqui porque Ele tem propósitos para cada um de nós. E cada um de nós faz diferença no mundo, ainda que nem todos percebamos, mas todos nós temos um papel importante. E às vezes nós não nos damos conta disso, às vezes nem em relação a nós, nem em relação aos outros. Mas o fato é que todas as pessoas têm importância nesse mundo e elas fazem diferença nesse mundo, ainda que nem todos percebam. O outro texto, ainda dentro de Coríntios, que nos chama a atenção, deve nos levar a entender que, sendo seres sociais, nós precisamos levantar alguns pontos importantes. O primeiro deles é que, sendo seres sociais, nós também somos seres conflitantes. Isto é, nós temos diferentes visões, diferentes interesses, diferentes prioridades. Aí entra exatamente porque, sendo seres sociais e interdependentes, nós temos o amor fraternal como uma necessidade vital. Ora, se nós somos seres conflitantes, se nós temos diferentes visões, interesses e prioridades, não havendo amor, isso se transformará numa relação insuportável. E é por isso que determinadas pessoas estabelecem muitas vezes conflitos insolúveis, porque não compreendem que para que as relações sociais se estabeleçam, elas precisam ser pautadas pelo amor fraternal. Porque é exatamente o amor que nos dá a capacidade de suportar os problemas relacionais, e é o amor que nos também capacita a encontrar soluções de maneira harmoniosa. Veja, viver de maneira harmoniosa é, muitas vezes, viver com compreensão, viver de maneira a suportar determinadas coisas, é viver não sendo extremamente rígido, mas sendo extremamente paciente, tolerante em certas situações, para que nós possamos conviver com as demais pessoas. Porque todos nós, cada um de nós, tem pontos difíceis que exigem tolerância da nossa parte e da parte dos outros para que nós possamos conviver. Em grande parte dos conflitos sociais, especialmente no seio da família, ocorrem porque há uma incompreensão acerca da importância do amor fraternal como uma necessidade vital. Nós não conseguiremos conviver com ninguém se nós não entendermos que o amor, como manifestação de respeito, de tolerância, de compreensão, de harmonia, seja um instrumento fundamental, sem o qual nós jamais conseguiremos estabelecer relações sociais saudáveis e harmoniosas. Portanto, antes de prosseguirmos, nós precisamos lembrar o seguinte: se há conflitos, nós temos duas formas de agir diante dos conflitos: ou pelo mal ou pelo bem. E, sendo assim, nós precisamos analisar como agir se queremos de fato manter uma relação saudável, sustentável com as demais pessoas que fazem parte do nosso ciclo de convivência. Nós vamos ver no próximo slide algumas outras considerações acerca disso. Bom, o amor como uma necessidade vital nos leva a entender que, sendo seres conflitantes, e a Bíblia nos diz isso, nós temos dois textos aqui que mostram que esses conflitos decorrem da nossa condição de pecadores. Romanos 3,9 nos diz o seguinte: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. O apóstolo Paulo falando aí para os romanos e para nós também, que estando todos nós na condição de pecadores, nós não somos mais excelentes que os outros, isto é, da mesma forma como os problemas dos outros nos atingem, os nossos problemas atingem as demais pessoas, os nossos pecados atingem as outras pessoas. E aí o escritor de Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, verso 11, ele diz que o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Isto é, o ser humano, ele é naturalmente inclinado para o mal na condição de pecador.
Sendo pecadores, nós temos uma tendência para a prática do mal. E quando nós falamos de mal, nós não devemos pensar em mal apenas como aquelas coisas terríveis que as pessoas cometem, aqueles crimes absurdos. Há coisas que nós toleramos e até achamos que não são maléficas, mas que são, como a mentira, a inveja, o ciúme. São coisas que nós, de certa forma, até banalizamos, mas que fazem mal também e prejudicam nossas vidas e os nossos relacionamentos. Assim sendo, veja, se existem diferenças de visão, isto é, temos ponto de vista diferente, nós temos, sabemos disso, por conta da nossa cultura, da nossa experiência, das nossas limitações. Também temos interesses muito particulares, nossos desejos, nossos sentimentos, nossos sonhos, nossas preferências, ou às vezes nossas prioridades, porque veja, de acordo com a realidade de cada um tem suas necessidades diferentes, seus impulsos diferentes e as suas influências também diferentes. Ora, se somos diferentes, então essas diferenças que em nós se expressam, certamente poderão ser conduzidas, se não tivermos a orientação do bem, a deixarmos que essas diferenças nos separem e criem conflitos sobre nós. Mas se nós tivermos a visão divina do bem, nós faremos com que essas diferenças se transformem ou sejam transformadas em coisas que nos unem. Na verdade, essas diferenças podem ser canalizadas de maneira benéfica para que nós, sendo diferentes, possamos usar essas nossas diferenças a enriquecer os nossos relacionamentos. Podemos aprender uns com os outros, podemos usar a capacidade diferente de cada um, a visão diferente de cada um, a percepção e a experiência diferente de cada um, para nos unir em torno de um só objetivo, pautados pelos princípios do Reino de Deus. E assim as nossas diferenças deixarão de ser motivos para conflitos e passarão a ser motivos para nos harmonizar e para nos unir. Portanto, vejam, o amor fraternal vai ser o elemento que Deus vai usar nas nossas vidas para que as nossas diferenças não produzam conflitos, mas sim que elas produzam harmonia. Sem o amor, que é essa liga, nós poderíamos dizer que o amor dentro dessa relação é essa liga que vai fazer com que as nossas diferenças se transformem em instrumentos ou elementos de união. Sem o amor, de fato, essas diferenças vão se transformar em conflito, porque falta o elo que vai nos polir, que vai nos trabalhar para que as arestas sejam aparadas a fim de que nós possamos nos unir em torno do amor fraternal. Portanto, agora vamos ver outro elemento dentro do amor fraternal que nós queremos pontuar como importante para a nossa compreensão acerca desse valor essencial nas nossas vidas. O amor fraternal, sendo uma necessidade vital, nos leva a compreender que seres sociais podem fazer escolhas boas ou ruins, maléficas ou benéficas. E aí a Bíblia nos diz, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 17, que porque melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Mesmo quando nós padecemos, mesmo quando nós fazendo o bem sofremos, e isso é possível, a Bíblia nos mostra isso, Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os profetas do Antigo Testamento sofreram, fazendo o bem, por causa das incompreensões das pessoas, por causa do pecado das pessoas, por causa da má condução da vida das pessoas. Mas isso não deve nos desanimar. E então, João, na terceira carta, no capítulo 1, verso 11, ele diz: amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Ora, é Deus quem opera em nós e nos capacita a uma vida de alegria, de felicidade, de bem-estar, de paz, de amplos relacionamentos. E o elemento que Deus usa é o amor para produzir o bem em nossas vidas. Concluindo essa ideia, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E é interessante essa palavra de Paulo, porque é natural que muitas vezes fazendo o bem e sendo bombardeados, sendo atingidos pelas ações alheias, nós podemos nos cansar, podemos nos sentir desanimados, podemos nos sentir
desmotivados a determinadas ações benéficas, porque às vezes alguns chegam à conclusão do seguinte: não adianta fazer o bem, o mal tem prosperado. Nunca devemos nos desanimar, porque haveremos de ver o bem florescer, vencer e prevalecer, porque o amor de Deus e a obra de Deus é muito maior do que a obra maléfica. Satanás jamais terá vitória, porque Deus é o Senhor e Ele haverá de operar em nós pelo amor fraternal, pela benignidade, dando-nos a capacidade de vencer o mal e prevalecer o bem nas nossas vidas e na vida daqueles que também estão com seus corações abertos para a obra de Deus. Nós vamos prosseguir ainda e nós vamos ver no próximo slide alguns outros aspectos relacionados com o amor fraternal como uma necessidade vital. Ora, se somos seres sociais, nós podemos encontrar também o problema do preconceito. E aí o amor fraternal vai nos capacitar a lutar contra esse problema. O que é o preconceito? O preconceito vem da junção dessas duas palavrinhas, o pré, antes, e o conceito, que é uma concepção, uma compreensão, uma ideia. Ora, se nós estabelecemos uma concepção antes de conhecer alguém, nós já estamos fazendo um julgamento prévio. Preconceito é isso, é julgar previamente uma pessoa sem de fato conhecê-la suficientemente e fazermos, portanto, um julgamento da sua personalidade, do seu caráter, sem termos elementos suficientes para isso. Sabemos que conhecer uma pessoa demanda tempo, demanda convivência, e nós não devemos ser precipitados em relação a isso. Aí Tiago, no capítulo 2 da sua carta, verso 9, ele diz assim: se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. A Bíblia está dizendo que nós estamos transgredindo a lei de Deus quando nós fazemos acepção de pessoas, discriminação de pessoas, em razão das suas características particulares. Ora, isso demonstra que nós somos incapazes de conhecer e julgar se de fato nós não temos elementos suficientes para fazer isso. Aí vem o que Paulo nos fala em Efésios 4:32 acerca de um instrumento do amor fraternal como uma necessidade vital para vencermos o preconceito e assim estabelecermos relações harmoniosas. Antes serem uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Ora, o problema do preconceito pode e deve ser tratado pela misericórdia, que é valor do reino de Deus. Mesmo constatando as fragilidades do outro, nós também devemos nos lembrar que temos as nossas fragilidades e devemos, assim, entender que nós precisamos de fazer uso da misericórdia como elemento que integra o amor fraternal, para que através do perdão, através do aperfeiçoamento comunitário, através do aperfeiçoamento coletivo, nós possamos vencer as dificuldades, os conflitos, superando esses problemas humanos e passando a construir uma harmoniosa condição de vida na presença de Deus. Vamos ao próximo slide, que nos aponta para o amar como um desafio constante. Amar é um desafio constante. E por que é um desafio constante? Porque amar, como sabemos, é uma decisão consciente de cada um de nós, mas essa decisão, ela pode, de alguma maneira, ser influenciada pelos nossos sentimentos e pelas circunstâncias. E como nós vivemos em um mundo onde há uma forte atuação do mal, como nós, de alguma maneira, também somos influenciados pela nossa natureza pecaminosa, é possível que em determinados momentos, nós mesmo querendo amar, nós não venhamos a agir com amor. Portanto, é um desafio constante, visto que somos pecadores, e como pecadores nós somos imaturos, ignorantes, recalcados, ansiosos, conflituosos e preconceituosos. Para a gente dar uma passagem rápida por essas palavras, imaturos quer dizer aquele que não tem maturidade, inexperiente, que ainda não conseguiu construir com solidez o seu caráter, o seu conhecimento, a sua capacidade de lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas ações.
Ignorantes sim, porque sempre há algo que nós precisamos conhecer. Nós não somos pessoas que sabem de tudo, muito pelo contrário. Quanto mais aprendemos, descobrimos que sabemos menos, sabemos pouco e que precisamos conhecer mais. Há uma célebre palavra do filósofo grego Sócrates, que depois de muito aprender, muito pensar, muito descobrir na sua experiência de filósofo, ele chegou à conclusão que é a seguinte: o que sei é que nada sei. E de fato, nós, por mais que tenhamos estudo, conhecimento, leitura, descobrimos que sabemos muito pouco. Então somos ignorantes acerca de muitas coisas. Somos recalcados. Recalque quer dizer, nós ainda temos problemas emocionais mal resolvidos e precisam ser resolvidos. E todos nós temos, por conta de alguma experiência, algum trauma, alguma insatisfação, alguma decepção, alguma frustração, que de alguma maneira nos leva a agir de maneira inadequada por conta dos sentimentos que nós nutrimos em razão daquelas experiências. Somos ansiosos, como sabemos, especialmente nessa geração que vivemos. Nós queremos as coisas para já, nós temos impaciência com os acontecimentos e nós queremos muitas vezes antecipar as coisas. Somos conflituosos porque tudo nos leva ao conflito, à briga, à dissensão. É uma coisa, infelizmente, que faz parte da nossa natureza. E somos muito preconceituosos, sim. Julgamos os outros precipitadamente, sem de fato conhecê-los. Diante de tudo isso, a Bíblia nos diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Levar as cargas uns dos outros, irmãos, é o que amar como um desafio constante deve nos fazer pensar e agir acerca desse assunto. Ora, levar as cargas uns dos outros é entender que cada um de nós é incapaz sozinho de superar as dificuldades. Cada um contribui com o outro de maneira a ajudar a ter uma compreensão clara das coisas, a ter uma capacidade que possa conduzir a superar determinadas limitações, porque sozinhos nós não temos capacidade de vencer as nossas imaturidades, as nossas ignorâncias. Nós precisamos obter conhecimento de outras pessoas que têm mais conhecimento do que nós em certos assuntos. Nós precisamos superar as nossas emoções também, trocando experiências com outras pessoas. E assim segue. Portanto, deveríamos levar as cargas uns dos outros como um desafio constante do amor, o amor fraternal que deve prevalecer em nossas relações. Vamos ao próximo slide, que ainda tratando de amor como um desafio constante, lembra a nós que somos pecadores. Assim, vem alguns textos bíblicos aqui para nos chamar a atenção acerca desse assunto. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. As coisas que servem para a paz. E paz é um elemento fundamental nas nossas relações. Se nós não temos paz nos nossos relacionamentos, a vida se torna infernal. E a verdade é que Deus enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, a fim de que nós pudéssemos viver a experiência de paz dentro das nossas vidas, na nossa alma. E a paz, portanto, ela é resultado dessas coisas maravilhosas que vêm do amor fraternal, para produzir a pacificação das nossas relações. Tiago, lá em 5, capítulo 5:16, ele diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito vencer os seus efeitos. E aí ele chama a atenção para um aspecto importante, que é a confissão de culpas e o perdão. Muitos relacionamentos, e aí a falta do amor fraternal faz isso. O ressentimento, a culpa, a mágoa precisam ser superados pela confissão de culpas e pelo perdão do pecado. Assim, as relações vão se transformar em relações harmoniosas, com a prevalência do amor fraternal, que vai nos conduzir à confissão e perdão. E por fim, 1 Pedro 4:8, que diz: sobretudo, tende ardentemente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Há muitos pecados que têm trazido transtorno, têm prevalecido porque falta perdão, falta confissão e falta amor, não só para perdoar, mas também para pedir perdão. Às vezes o orgulho que existe em nossos corações, que é uma manifestação de falta de amor, pode nos levar a uma vida de permanente conflito, porque falta paz, falta perdão, falta confissão.
Mais um slide. A última coisa que queremos evidenciar nessa manhã é o amar como uma bênção inestimável. Amar faz bem. Quando nós amamos, nós produzimos bem para nós, produzimos bem para o outro. Amar faz bem, alegra, pacifica, edifica, coopera e fortalece. Quando nós decidimos amar, nós vamos colher esses frutos, o fruto da alegria, o fruto da pacificação, o fruto da edificação de nossas vidas, o fruto da cooperação entre pessoas, o fruto do fortalecimento dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, dos nossos compromissos. E aí a Bíblia nos dá alguns exemplos disso. Tessalonicenses 4,9, Paulo diz que quanto porém ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Temos esse princípio, que é um princípio eterno, desde o Antigo até o Novo Testamento, e para sempre vai ser assim. O amor é uma lei para nós que somos servos de Deus. Nós sabemos que esta é a vontade de Deus, e não podemos nem devemos esquecer disso. Ainda em 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo diz o seguinte: exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Ora, o amor como uma bênção inestimável precisa ser trabalhada, discutida, conversada, ensinada, cultivada dia após dia. Por isso a recomendação de uns aos outros nos edificar, fazendo isso continuamente. E nós, como igreja, precisamos falar sobre amor, mas não só falar, principalmente entender que o amor se manifesta através dos valores do reino de Deus. Falando aos Romanos, capítulo 13, verso 10, o apóstolo Paulo diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se você quer fazer o bem, se você entende que o bem é o único meio, o único caminho para uma relação social saudável, estável, harmônica, você vai entender que não há um espaço para o mal se você quer viver em paz com o próximo, se você quer viver bem com as pessoas que estão ao seu redor. E por fim, João, na primeira carta, capítulo 4, verso 18, ele diz que no amor não há temor, não há medo, porque o perfeito amor joga fora o temor ou o medo, porque o medo traz consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Se nós queremos nos aperfeiçoar, nós precisamos lançar fora esses sentimentos que nos aprisionam e que tiram de nós a possibilidade de crescimento. O amor é que produz em nós essa capacidade de aperfeiçoar, de entender e de, movidos pelo Espírito de Deus, nos tornar capazes de operar os valores do reino de Deus.